Olá, muito boa tarde a você. Chegamos, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 15 de abril de 2025. A você aí do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Vamos então, a partir de agora, com os nossos destaques do programa de hoje. Enem 2025, estudantes que querem isenção na taxa de inscrição já podem fazer o pedido. Este prazo vai até 25 de abril e no programa de hoje eu conto para você quem pode ser beneficiado. Começou nas escolas pelo país a campanha de vacinação para crianças e adolescentes de até 15 anos contra a febre amarela, HPV e com a tríplice viral. A meta é levar os imunizantes a pelo menos 30 milhões de alunos. Estudo feito pela USP traz um alerta. Aproximadamente 11 milhões de pessoas no Brasil já apresentam sintomas de dependência em jogos de apostas. Relatório da Agência Internacional de Energia aponta que o consumo no planeta deverá disparar até 2030, por conta também do crescimento do uso da inteligência artificial. E ainda um viva para a cidade de Fortaleza, que fez aniversário no fim de semana. Uma das cidades mais belas, destacadas e alegres do Brasil. Fique ligado com a gente, o Pauta Aberta desta terça já começou. Enem 2025 é o nosso primeiro assunto, o calendário já começou. Os estudantes que estão se preparando já podem solicitar a isenção na taxa de inscrição. Veja quem tem direito a este benefício. O pedido de isenção da taxa de inscrição já começou e vai até o dia 25 de abril. Tem direito à isenção quem estiver no último ano do ensino médio em qualquer escola da rede pública de ensino que esteja declarada ou registrada no Censo Escolar da Educação Básica. Também tem direito aquele aluno que cursou todo o ensino médio inteiramente na rede pública ou que foi bolsista integral na rede privada e que tem renda per capita inferior ou igual a um salário mínimo e meio. Vai conseguir a isenção ainda aquele candidato que declarar situação de vulnerabilidade socioeconômica por fazer parte de família de baixa renda e que estiver inscrito no CadÚnico do governo federal. Para solicitar o direito à isenção, o candidato precisa ir ao site enem.inep.gov.br/participante, informar CPF, data de nascimento, e-mail e número de telefone. Se for o caso, é preciso justificar a ausência no Enem 2024 com documentos específicos. E, claro, preencher corretamente as informações. Após tudo isso, é preciso criar um cadastro na página do participante em sso.acesso.gov.br. Atenção, estudantes! Ainda não é o momento das inscrições do Enem. Um edital com todos os detalhes ainda será publicado pelo INEP, com regras e datas do Enem 2025. Do Vaticano veio uma decisão histórica da Igreja Católica, que já está assinada pelo Papa Francisco. Quem nos traz todos os detalhes é a Marília Checha em nosso Giro de Notícias. Marília, bem-vinda! Olá, Odilon. Em decisão histórica, o Papa Francisco autorizou a beatificação do missionário Padre Nazareno Lanciotti, assassinado no Brasil, e da religiosa indiana Eliswa. Também reconheceu as virtudes heróicas de Antoni Gaudí e de outros 3 sacerdotes, marcando um novo passo no caminho rumo à santidade para as figuras de fé, arte e serviço. Morto como um desconhecido nas ruas de Barcelona, Antoni Gaudí, o gênio por trás da Sagrada Família, foi declarado venerável pelo Vaticano. Quase um século após a sua trágica morte, o arquiteto asceta, que transformou pedra em louvor a Deus, pode se tornar santo. Começou a campanha de vacinação nas escolas para crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. A imunização em mais de 5 mil escolas públicas dos municípios brasileiros vai até o dia 25 de abril. 5 vacinas serão aplicadas, entre elas febre amarela, tríplice viral e o HPV. O objetivo da campanha é vacinar 30 milhões de alunos da educação infantil, do ensino fundamental e ensino médio de 110 mil escolas. Eu volto com você, Odilon. Obrigado, Marília. Um estudo realizado pela USP, a Universidade de São Paulo, revela que aproximadamente 11 milhões de pessoas no país têm claros sintomas de dependência em jogos de apostas. Adolescentes e pessoas de baixa renda são os mais impactados por essa mania, que para muitos já virou vício mesmo. O estudo mostra que
1,4 milhão de pessoas já desenvolveram transtorno de jogo com prejuízos pessoais e financeiros por conta das apostas. A pesquisa considerou tanto jogos tradicionais como loteria, jogo do bicho, como as plataformas digitais, as chamadas bets, que já são a segunda modalidade de jogo mais comum no país, com 9,13 milhões de apostadores online. E é justamente entre os apostadores de bets que o risco de desenvolver algum problema de vício em jogo é maior. São 67%, aí o risco é de 67% para esses usuários, enquanto nas outras modalidades o risco é de 27%. E aí tem dois grupos que estão especialmente mais vulneráveis, o de pessoas que ganham até um salário mínimo e o dos adolescentes. Os pesquisadores recomendam medidas mais rigorosas de regulação e fiscalização, a inclusão de alertas sobre os possíveis riscos causados pelos jogos e também o que as operadoras aí de apostas financiem os tratamentos e apoio aos afetados. Uma das coisas que a gente recomenda, né, como profissionais de saúde pública, é a gente prestar mais atenção e pressionar para que essas regulações sejam mais rígidas, que exista, né, se use todos os recursos modernos, tecnológicos que a gente tem para restringir o cadastro e o acesso de adolescentes. Já alguma coisa foi feita desde a nossa coleta quanto a isso, mas precisa ampliar e principalmente restringir as publicidades relacionadas a jogo para essa população. O consumo de energia elétrica deverá disparar no planeta até 2030. Tudo por conta do crescimento do uso da inteligência artificial. A conclusão está num relatório da Agência Internacional de Energia. Um relatório da Agência Internacional de Energia revela que o consumo de eletricidade dos centros de dados deve mais que dobrar até 2030, impulsionado pela inteligência artificial. Famintos por energia, os centros de dados aumentaram a demanda com o recente desenvolvimento da chamada IA generativa, que requer capacidades de cálculo colossais para processar a informação acumulada em bases de dados gigantescas. Em 2024, os centros de dados representaram apenas 1,5% do consumo elétrico mundial, mas o crescimento é exponencial. O relatório afirma que é esperado que a demanda alcance os 945 terawatts-hora, o que representa pouco menos de 3% do consumo total da eletricidade mundial e mais do que o consumo atual de eletricidade do Japão. Os centros de dados estão espalhados de maneira desigual no mundo e concentrados em algumas regiões dentro dos países, o que representa desafios em termos de fornecimento e dimensionamento da rede elétrica. Estados Unidos, Europa e China representam atualmente cerca de 85% do consumo dos centros de dados. Somente nos Estados Unidos, os centros de dados estão a caminho de responder por quase metade desse crescimento projetado até 2030. A corrida pelos centros de dados vai levar a um aumento das emissões relacionadas ao consumo de eletricidade das 180 milhões de toneladas atuais de gás carbônico para 300 milhões de toneladas em 2035. Um terremoto atingiu ontem o sul da Califórnia, magnitude 5,2 na escala Richter. Não é um tremor que possa causar grandes catástrofes, mas muda comportamentos no mundo animal. Veja só o que aconteceu no zoológico de San Diego. No recinto dos elefantes, e eram vários, hein? Ao perceber que algo estava diferente, todos os animais adultos se aproximam dos filhotes. Quem estuda o comportamento destes animais dá um nome a esta formação: círculo de alerta. E assim, diante do sentimento de ameaça que tomava conta de todos na manada, eles se posicionaram ao redor dos menores. Tudo foi flagrado em detalhes pelas câmeras de segurança do zoológico. Uma cena marcante do dia, que tomou conta das redes sociais mundo afora. O Zoo de San Diego ainda trouxe mais detalhes. Foram 4 minutos nesta posição de extremo alerta. Mesmo depois deste período, os adultos seguiram mais próximos dos filhotes. Uma vigilância maior e constante, que demonstra todo o cuidado desses animais diante de algo assustador e desconhecido, que é um tremor de terra. Foi um tremor marcante que se estendeu pela Califórnia,
sem ocorrências mais graves, graças a Deus. Impressionante, né? A reação desses animais. Veja no próximo bloco, Fortaleza, do alto de seus bem-vividos 299 anos. Vamos mostrar para você costumes, tradições e histórias dessa linda cidade brasileira que fez aniversário. O intervalo é rápido, eu volto já. A TV Evangelizar também está no Instagram. Segue a gente por lá. Pauta Aberta está de volta para este segundo bloco. A você aí do outro lado, sempre ligado com a gente aqui na TV Evangelizar. Muito obrigado pela sua companhia. Vamos de previsão do tempo, então, né, para abrir este nosso segundo bloco. A semana começou com uma frente fria que provoca muita chuva em cidades por todas as regiões do país. Na região norte, teremos mais um dia que começa com bastante variação de nuvens, pouca presença de sol, mas tempo bem abafado, com as máximas passando facilmente dos 30 graus. Ainda tem condição de chuva para praticamente todos os estados do norte e do nordeste, com destaque ainda para o Amazonas, Acre, Rondônia e áreas entre o Pará, Maranhão, Tocantins e também interior do Piauí. A chikungunya, doença que já matou milhares de pessoas, teve o imunizante aprovado pela Anvisa para uso no Brasil na última segunda-feira. A vacina contra a chikungunya do Butantan, em parceria com a farmacêutica Valneva, é o primeiro imunizante a ser aprovado contra a doença. Uma doença que matou mais de 620 mil pessoas apenas no ano passado. Essa aprovação ocorreu depois de testes com voluntários, testes que tornaram possível notar a produção de anticorpos. Os testes ocorreram com pessoas de 18 a 65 anos nos Estados Unidos. 98,9% dessas pessoas produziram anticorpos que se mantiveram em proteção do organismo por 6 meses. Ainda faltam alguns passos para que a vacina chegue até a população. De acordo com o governo de São Paulo, o Instituto Butantan está elaborando uma nova versão com componentes nacionais para introdução no Sistema Único de Saúde, o SUS. Após a aprovação, a vacina estará autorizada para pessoas com mais de 18 anos, desconsiderando aí as gestantes. No Ceará, os candidatos aprovados no programa CNH Popular entre 2023 e 2024 já podem dar andamento ao processo de obtenção da primeira habilitação para carro e moto. Os selecionados precisam ficar atentos aos prazos e documentos necessários exigidos para que concluam as etapas junto aos departamentos de trânsito. Os beneficiados com o programa CNH Popular podem solicitar a primeira habilitação nas categorias A para moto ou B para carro nos municípios de Fortaleza, Caucaia, Maracanaú e Eusébio. O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará iniciou os atendimentos nesta semana e é importante estar atento a algumas etapas. O candidato com a inscrição aprovada no programa CNH Popular deve dar início ao primeiro processo para a carteira de habilitação, fazendo o agendamento em uma autoescola credenciada. Para isso, é necessário acessar o site oficial do Detran e clicar no link Acompanhe sua inscrição. Já os candidatos de outros municípios que tiveram as inscrições aprovadas em 2023 e 2024 devem aguardar as caravanas do Detran, que estarão presentes com toda a estrutura necessária. Desde o início de março que nós começamos o atendimento em todo o Ceará, sendo que a cada final de semana a gente escolhe pequenas cidades, mas são cidades que não têm autoescola, ou não tem uma clínica médica para as pessoas fazerem o exame médico, ou então que não tem posto do Detran. Para essas cidades a gente desloca uma caravana, desloca a autoescola, desloca a clínica, desloca o pessoal do Detran e faz o atendimento durante o final de semana. E no dia do atendimento é necessário estar com os documentos de identidade, CPF e comprovante de endereço ou a declaração de residência. O programa CNH Popular teve início em 2009 e torna acessível a carteira de habilitação para a população
que atende aos requisitos da iniciativa. Um benefício voltado especificamente, né, para aquelas pessoas que recebem algum benefício social, Bolsa Família, né? É um programa voltado para esse público, né, para inclusive dar uma oportunidade de melhorar, né, a possibilidade dessas pessoas arranjarem emprego. Muitas vezes as pessoas, né, é exigido que elas tenham carteira de habilitação, seja para veículo, seja para moto, né? Então o atendimento é inteiramente gratuito, tanto na autoescola como nas clínicas. E para você do Ceará consultar, né, se há possibilidade de tirar o seu CNH popular, basta consultar o site gov.com.br. Vamos agora para o litoral do Paraná. Olha só a novidade. Vai ser instalado um terminal portuário na cidade de Paranaguá, litoral do estado. Acompanhe na reportagem. O novo terminal será o primeiro da história do Porto de Paranaguá, que tradicionalmente se dedicou ao transporte de cargas. Nos últimos 2 anos, o porto já recebeu diversas escalas de cruzeiros e a expectativa é que a nova estrutura atraia ainda mais navios e empresas do setor. O projeto do terminal de passageiros está alinhado com um amplo plano de revitalização do Centro Histórico de Paranaguá, que visa requalificar a área às margens do rio Itiberê. A iniciativa busca garantir mais conforto e acessibilidade para os moradores e visitantes, além de reforçar o potencial turístico da cidade, reconhecida por sua rica cultura e história. Além do terminal, o projeto inclui a construção de um berço de atracação preferencial para navios de cruzeiro, bem como estudos de dragagem do canal e da bacia de evolução dos navios. A cidade de Fortaleza completou no fim de semana, mais precisamente dia 13 de abril, 299 anos. E é uma história valiosa, recheada de bons pratos na culinária, velhos costumes e tradições. Tudo isso bem equilibrado com os temperos que chegam com as novas gerações que constroem hoje uma das cidades mais belas e alegres desse nosso Brasil. A reportagem é do Victor Souza, cearense arretado, que nos conta curiosidades da lindíssima Fortaleza. De um lado, nós temos Fortaleza com 299 anos, mas já existe um outro lado da história que fala que Fortaleza tem bem mais. É sim, se a gente for pegar a data da construção do primeiro forte, em 1604, Fortaleza teria 421 anos. Mas a data oficial realmente é a data do dia 13 de abril, em alusão à data de 1726. Então, Fortaleza foi uma lei que foi sancionada, né, pela prefeitura, e aí nós temos essa data como data oficial da cidade. E se tratando da nossa cultura, vocês sabiam que Fortaleza tem o seu próprio álbum de figurinhas? É isso mesmo, seu Gerson? É isso, a gente tem um álbum de figurinhas, que é um trabalho que nós estamos fazendo há 30 anos, né? E a cada ano a gente lança um álbum de figurinhas, uma edição especial. Essa edição aqui é a 9ª edição, que vem com 72 figurinhas do patrimônio histórico. Vem o descritivo, vem a sinopse de cada prédio, de cada praça, de cada monumento, e vem a figurinha autocolante. E é uma forma da gente desenvolver a educação patrimonial e divulgar o nosso patrimônio histórico para o cidadão e para o turista visitante. E falando dos pontos turísticos e da história de Fortaleza, a nossa equipe também participou do projeto Rota do Patrimônio, realizado pela Prefeitura Municipal de Fortaleza através da Secretaria da Cultura, que mostra a cidade de uma outra perspectiva em um passeio no famoso Trenzinho da Alegria. Esse passeio ele vai ser mediado por uma pessoa que vai contar a história da cidade a partir da perspectiva de outros bairros, outras centralidades. A gente parte, logicamente, aqui do passeio público, a primeira praça da cidade, vai rodar um pouco pelo centro histórico e vai para outros lugares, são marcos históricos. A gente vai para a Barra do Ceará, a gente vai para Parangaba, que também era uma vila, então a gente conta a história da cidade de Fortaleza a partir da perspectiva de outros bairros, de outras narrativas. Que apesar de eu ser natural daqui do Ceará, tem muita coisa que eu não conheço. O Mercado Central eu vim conhecer, acho que está com uns 15 dias, apesar de morar aqui dentro, né, de Fortaleza, há muitos anos. Vem com a gente, vem visitar Fortaleza, vem conhecer a nossa história, que a gente tem muito a contar para vocês. Linda Fortaleza, capital do Ceará. Parabéns, Fortaleza, 299 anos de história. E hoje a gente se despede com imagens da aniversariante da semana,
com essas imagens de Fortaleza, de cores, sabores e alegrias. O Pauta Aberta de hoje está terminando. Fique sempre ligado na nossa programação. A qualquer momento, mais notícias nos nossos boletins. Boa noite, bom descanso e até amanhã.